Olá, queridos, graças e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí, né, compartilhando um pouco da palavra de Deus e que esse momento venha a ser um momento de crescimento, venha a ser um momento de aprendizado e que a gente avance, né, um pouco mais aí em conhecimento da palavra de Deus. Então, queria agradecer a você, né, que tem compartilhado esse vídeo, que tem aprendido, que tem procurado divulgar cada vez mais e ampliando assim o alcance da palavra de Deus. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida. Antes de dar início, né, à palavra, eu queria falar um pouco aí de uma série que estamos de mensagens que Deus tem nos dado aí para o mês de junho. Será a série de mensagens com o tema Desintoxicando a Alma, onde a gente vai aprender coisas bastante interessantes, porque às vezes a gente aceita Jesus, às vezes a gente entende que é uma nova criatura em Cristo, mas existem muitas coisas às vezes que nos ferem, que nos machucam e que são coisas que estão alojadas ali em nossa alma e são coisas que Deus irá tratar bastante conosco aí nesse mês de junho. E eu acredito que Deus irá falar poderosamente conosco. Então, será um volume 1, né, de uma série de mensagens. Serão 4 mensagens que estarão sendo postadas aí aos domingos. Então, é, que a expectativa, né, venha a ser grande aí no teu coração. Vai compartilhando. Durante a semana, a gente vai estar lembrando também nas nossas redes sociais aí, assim divulgando também, fazendo uma divulgação maior. Então, vai orando aí por nós aí, que o Senhor venha tratar conosco nesses dias, que serão dias bastante poderosos de conhecimento da palavra de Deus. Então, segue nossas redes também lá, temos Facebook, temos Instagram também, tem o nosso canal do YouTube. Você pesquisando lá sem Bíblia, ponto sem comida, você vai encontrar todos eles. E também tem o nosso Fala aí Pastor, né, que é nas quinta-feira, onde são temas sugeridos aí pelos irmãos e a gente vai abordando esses temas e são também temas bastante interessantes e momentos que têm tirado muita dúvida aí no meio do seu povo, no meio da igreja do Senhor. E eu acredito que Deus também tem tratado muito da sua parte conosco nessas quinta-feiras. São temas variados e que o Senhor tem tratado conosco também. Então, para darmos início, né, ao nosso vídeo aí, eu queria que você fosse lá abrir sua Bíblia lá no livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 2. Então, abre tua Bíblia aí enquanto você encontra. Eu sei que é um livro que tem um pouco de dificuldade, né, para alguns encontrar, mas vai lá no índice que você encontra muito facilmente. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1, que vai dizer assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a torre de vigia. Então, estamos vivendo tempos onde tem se levantado cada vez mais uma geração que aos poucos tem perdido esse hábito, vamos assim dizer, de ir à torre de vigia como o primeiro recurso na resolução de problemas. Precisamos entender os recursos que são encontrados justamente na torre de vigia. O que é que isso quer dizer? Às vezes a gente, quando passa por algumas situações, a gente abre a boca para todo mundo, a gente posta nas redes sociais, a gente fala muito, mas às vezes a gente precisa voltar à prática da oração nas nossas vidas. A gente precisa entender que na torre de vigia é um lugar de encontro, é um lugar de isolamento, é um lugar onde Deus trata conosco, onde a gente entrega as nossas queixas ao Senhor, onde faz as nossas petições ao Senhor, onde faz também os nossos agradecimentos ao Senhor. E muitas vezes a gente precisa entender esse caminho, a gente precisa muitas vezes recorrer a esse que deveria ser o primeiro recurso, mas muitas vezes ele tem sido o último recurso. Quando todas as nossas possibilidades se esgotam, aí a gente se lembra do Senhor, corre aos pés do Senhor e se entrega ao Senhor. Então, eu separei algumas coisas interessantes que a gente vai aprender quando a gente começar a ir para essa torre de vigia. É que, primeiro, na torre de vigia é necessário o esforço para subir. Eu entendo que muitas vezes a gente não tem tanto tempo para estar orando, a gente não tem muitas vezes
tanto tempo para estar buscando ao Senhor, mas se nós entendermos que eu busco o Senhor em todo o tempo, que eu busco o Senhor em todas as oportunidades que eu tenho, inclusive eu tenho que aprender a orar muitas vezes até de olho aberto, a gente entende que qualquer momento é um momento de buscar o Senhor. Então, para a gente subir a essa torre de vigia, ela é um lugar de esforço. Note que nos antigos castelos aí medievais, essas torres geralmente elas eram ocupadas 24 horas por dia, porque lá era uma constante vigilância para que algo inimigo não viesse não viesse nos pegar de surpresa. Então, quando eu subo a essa torre, quando eu me esforço para me manter em cima dessa torre, eu vou ter uma visão ampla daquilo que está acontecendo à minha volta. Lá no livro de Salmo 31, o verso 24, Salmo 31, verso 4 vai dizer assim: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Note que estamos vivendo tempos de incerteza, onde muitas vezes o nosso coração ele vai se enfraquecendo, a gente não vai se reanimando e muitas vezes o tempo em que a gente está esperando no Senhor, a gente desiste, a gente abandona. E na torre de vigia a gente entende que o esforço de se manter nela, ele é válido, porque sempre obteremos respostas do Senhor. Então a segunda coisa é que a torre, ela é também um lugar de isolamento. A torre de vigia é um lugar que não é para todo mundo estar com você. A torre de vigia, ela é um lugar que geralmente você vai estar lá sozinho. Geralmente você não vai ter muito apoio na torre de vigia, porque na torre de vigia é o lugar do encontro entre você e Deus. Lá em Lamentações, versículo 3, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, dos versos 25 em diante, vai dizer: bom é o Senhor para o que esperam nele e para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é para o Senhor para o homem suportar o jugo da sua mocidade e assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto esse jugo de Deus é quem pôs sobre ele. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então, quando a gente vê o profeta dizendo isso, que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, que muitas vezes é bom a gente aprender a sentar sozinho, a gente estar sozinho, porque é um tempo de reflexão. Eu tenho certeza que muitos estão refletindo um pouco mais nesse período de pandemia, nesse período onde a gente está muitas vezes mais isolado. E é nesse período de isolado, na torre de vigia, onde a gente vai sendo tratado e trabalhado por Deus e aprende sim a colocar as nossas petições ao Senhor, a clamar ao Senhor, colocar a boca no pó, porque ainda há esperança. A terceira coisa é que a torre de vigia, ela é um lugar de refúgio. Note que antigamente, quando os castelos eram invadidos, algumas pessoas iam para essa torre de vigia, porque era justamente nessa torre de vigia onde se refugiavam e se preparavam para o contra-ataque do inimigo. Lá no Salmo 46, o verso 1, vai dizer assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, está chegando o socorro de Deus para nós em nossa tribulação. Precisamos entender que o nosso refúgio ele está no Senhor, a nossa segurança ele está no Senhor. Aquilo em onde a gente deve se apoiar, ela tem que estar no Senhor. Outra coisa que aprendemos na torre é que a torre de vigia, ela também é um lugar de espera. Queridos, se soubéssemos esperar em Deus, se soubéssemos muitas vezes entender que o tempo de Deus, ele trabalha um pouco diferente do nosso, porque muitas vezes nessa geração da velocidade, onde a gente
dá um clique e a coisa acontece, onde a gente aperta um botão e faz a coisa acontecer. A gente vai muitas vezes inconscientemente achando que também as coisas de Deus, elas serão assim, e nem sempre será. Muitas vezes Deus irá nos fazer esperar por um tempo. Então lá no Salmo 40 vai dizer assim, o verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas note que entre a resposta e a petição existe um tempo. Temos que aprender a esperar esse tempo de Deus. A quinta coisa é que na torre de vigia se tem uma visão privilegiada do campo de batalha. E com esta percepção, tomamos a decisão mais correta. Note que muitas vezes a gente, quando está passando por situações complicadas na nossa vida, a gente se vê em um maremoto, e muitas vezes a gente perde a noção, a gente perde a percepção de como está as coisas às nossas voltas. Por isso que é necessário subir para a torre de vigia, porque quando a gente está lá de cima, a gente tem uma visão, sim, muito clara daquilo que está acontecendo. Então lá em Eclesiastes 3, o verso 1 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É justamente isso na torre de vigia que a gente vai aprender, que existem situações da nossa vida que a gente não pode fazer nada, é simplesmente esperar, esperar e esperar, confiando no Senhor, porque aquilo vai passar. É algo que tem sido falado muito nesse período. Essa pandemia, essa crise, essas dificuldades, elas vão passar. Então, existem situações onde a gente se encontra que não tem o que fazer, é só orar, confiar e esperar. Por quê? Porque vai passar. E essa percepção a gente só tem quando se está na torre de vigia. Mas o que é que muitos fazem às vezes? Por perderem a visão muito clara da situação onde está, muitas vezes tomam decisões erradas e muitas vezes algo que muito facilmente seria resolvido, as coisas se complicam. Note que você muitas vezes, quando está assistindo um filme, você vê alguma determinada cena onde a pessoa está passando, um exemplo, está num ambiente onde está com o fogo em chama e a fumaça e o calor e aquela agonia, e muitas vezes a pessoa está bem perto da porta, mas não encontra a porta, porque o pânico vem, o desespero vem, e você está olhando de fora a situação, você vê, cara, a porta está tão pertinho e a pessoa não consegue tomar uma decisão, não consegue encontrar, justamente por isso, pelo ambiente onde ela se encontra. Muitas vezes é um ambiente que não vai dar uma percepção muito clara da situação em que ela se encontra. Mas a gente não. A gente, quando tem esse hábito de toda circunstância, a gente vai para a torre, a gente começa a ter também uma visão privilegiada. Entenda, o profeta foi para a torre, mas não teve uma resposta imediata. No entanto, ele tem uma atitude de espera. A gente leu isso lá em Abacuque, que ele disse que iria subir para a torre de fortaleza, iria vigiar para ver o que o Senhor ainda iria dizer para ele como resposta para a sua queixa. Ele, mesmo não tendo essa resposta, ele ficou esperando. Precisamos entender que entre o pedido e a resposta tem um tempo, e que essa resposta pode ser também um não. A gente tem muitas vezes se acostumado a tudo que a gente vai pedir ao Senhor, o Senhor vai dizer um sim. Tudo que pedir ao Senhor, o Senhor ele vai dizer amém, querido, vá lá, é sim. Mas muitas vezes essa resposta do Senhor pode ser um não. E sabe o que eu gosto sempre de dizer? Que o pior é você esperar um tempo. Para nós seres humanos imediatistas, é esperar um tempo de Deus e depois desse tempo o Senhor chegar e dizer não. Sabe, a gente precisa aprender a entender isso, que muitas vezes Deus também tem um não, e que esse não é justamente a bênção de Deus para nós. Eu nunca vi um culto de ação de graça por uma coisa que Deus respondeu como um não. Geralmente a gente bota diante de Deus assim, né? Se o Senhor me conceder isso, eu vou dar um culto de ação de graça. E muitas vezes o Senhor não concede, a gente não dá o mesmo culto de ação de graça. E muitas vezes o não é uma bênção. Precisamos entender que, como filhos de Deus, aqueles que são pais, muitas vezes é necessário um não para o seu filho. Então, você quer a bênção de Deus ou quer
a permissão de Deus. A gente já tem até vídeos sobre isso. Existem coisas na nossa vida que são bênçãos de Deus e existem coisas na nossa vida que são permissão de Deus, e nem sempre a permissão de Deus será uma bênção para nós. Você não precisa ver muita coisa sobre isso, mas poderia citar várias, mas eu vou citar só uma. Deus nunca quis Saul como rei de Israel, mas veja o que aconteceu com a decisão do seu povo. Tem vídeo sobre isso. Então você precisa entender que muitas vezes a gente está insistindo numa coisa que Deus disse não, que Deus está dizendo não, e a gente está insistindo, e Deus permite que aconteça sobre nossas vidas. E muitas vezes a gente, quando colhe o fruto das nossas decisões, a gente começa a se queixar em Deus, e se a gente for bem sincero diante de Deus, a resposta será: filho, eu disse não, mas você insistiu. Então, existe uma diferença enorme entre a bênção de Deus e a permissão de Deus. Para encerrar, eu quero que você vá lá para Provérbios, capítulo 10, 22, que vai dizer que a bênção do Senhor, ela enriquece, e com ela não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Algumas versões vai dizer isso. Veja que muitas coisas que a gente tem tido como bênção de Deus tem trazido tantas dores para nós, que eu quero te dizer que nunca foi uma bênção de Deus, porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Olhe exatamente sobre a sua vida, examine bem e veja se aquilo que você está tendo como bênção tem te trazido dores, tem te trazido sofrimento, foi uma permissão de Deus. Mas isso são coisas que a gente se mete quando não aprende a ir à torre de vigia. Então que nesse dia a gente assuma essa postura diária de subir à torre de vigia, para estar sempre vigiando, para estar tomando as decisões corretas, estar sempre se esforçando, muitas vezes entender o tempo de isolamento, entender que há o refúgio, entender que tem um período de espera, e entender que sim, a torre de vigia, ela é a primeira decisão, ela é a decisão mais correta que a gente tem que tomar em momentos difíceis, porque eu sei, querido, vai passar. Então que o Senhor te abençoe, que essa mensagem ela venha alcançar muitas vidas que estão precisando, que o Senhor direcione sim essa palavra, direcione nossas vidas. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo ele venha te guiar, ele venha te conduzir, que o Senhor venha estar sempre te abençoando, queridos. Então compartilha essa mensagem aí, se inscreve no canal, em nome de Jesus, amém.